Você se senta no avião e observa ao redor. É uma aeronave grande, espaçosa e nova. Então olha para cima. Algo chama sua atenção para aquele pequeno compartimento sobre o seu assento e que contém sua máscara de oxigênio. Pensando nisso, só viu aquilo durante as demonstrações de segurança em voo. Ah, que seja para o bem. Você pensa e relaxa no seu banco. E acorda com gritos e empurrões fortes. Uma das comissárias de bordo está dizendo algo em tom de urgência, mas ainda desorientado depois de seu cochilo, não dá para entender o significado do anúncio. E então, bem na frente do seu rosto, há uma máscara de oxigênio. Você a coloca sobre seu rosto e aí... Prestou atenção na demonstração de segurança? Então, segura os apoios para braços e fecha os olhos, tentando se acalmar. Por mais impossível que pareça. Mas você sabe o que está acontecendo dentro da sua máscara de oxigênio? Bem, vamos falar sobre isso. Ela é acionada automaticamente em caso de perda de pressão da cabine. Isso pode acontecer por vários motivos, como problemas com a fuselagem ou mau funcionamento das válvulas que bombeiam ar para dentro do avião. Mas a maioria desses incidentes não apresenta uma ameaça de vida, se a colocação das máscaras for feita como deveria. O problema com o ar acima de 3.000 metros é que ele contém pouco oxigênio para respirar. É por isso que, uma vez que uma aeronave voa acima dessa altitude, o sistema de pressurização entra em ação. A principal tarefa dele é criar as mesmas condições respiráveis encontradas entre 1.500 e 2.500 metros. Se por algum motivo esse sistema falhar, as máscaras de oxigênio caem. Caso isso aconteça, é fundamental colocar a máscara nos primeiros 18 segundos depois disso. Se você procrastinar, sentirá os efeitos da hipóxia, quando os níveis de oxigênio no sangue baixam muito rapidamente e ficará sonolento. E se continuar ignorando o oxigênio suplementar, é provável que desmaie. De qualquer forma, você agiu rápido e agora consegue respirar à vontade. Mas por quanto tempo? E é oxigênio mesmo que está inalando? Em primeiro lugar, percebe com horror que a máscara não infla. Não se preocupe, nem deveria. Ela deve subir e descer junto com a sua respiração. Então, tudo funciona perfeitamente bem, mesmo que pareça que não. Agora segure-se na cadeira. Aqui está uma notícia chocante. Não há oxigênio na máscara. Em vez dele, existem vários produtos químicos que, combinados, imitam o bom e velho gás respirável. A principal razão para isso é a segurança. Essa mistura é muito menos inflamável do que os tanques de oxigênio. De qualquer forma, a reação química que acontece ali é a razão pela qual você pode sentir o cheiro de algo queimando ao colocar o acessório. São os produtos químicos que se misturam e formam essa nova substância. Em caso de incêndio de verdade, a máscara simplesmente não cairá. Os produtos químicos no interior podem, infelizmente, alimentar as chamas. Ah, e não se esqueça que na sua máscara só há oxigênio suficiente para no máximo 20 minutos. Esse tempo costuma ser suficiente para que o avião desça até a altitude necessária. Quando os produtos químicos da máscara estão todos esgotados, ela interrompe o fluxo de ar. Mas a essa altura, você já está em uma altitude que pode respirar sem ajuda adicional. A propósito, as máscaras de oxigênio não são usadas com muita frequência. Nas companhias aéreas dos Estados Unidos, foram apenas 2.800 casos em um período de 40 anos. Em outras palavras, o oxigênio adicional foi necessário apenas 10 vezes a cada 1 bilhão de horas voo. A altitude média de cruzeiro de uma aeronave comercial é de 9.500 a 11.500 metros. Por que os aviões não podem subir mais do que isso? Bem, não é que não podem, eles simplesmente não o fazem, porque os pilotos não sabem contar tão alto. Não é isso. É porque se subissem mais, haveria sérios problemas de segurança. Em primeiro lugar, se um avião está voando muito alto, ele leva muito mais tempo para voltar a uma altitude segura. Durante uma emergência, como uma descompressão rápida, quando cada segundo conta, isso pode se tornar um problema sério. Além disso, ao viajar em altitudes superiores a 11.500 metros, as aeronaves não conseguem se comunicar com os serviços terrestres tão bem quanto em voos mais baixos. Em menores altitudes, elas também podem depender parcialmente do vento. E se forem muito para o alto, sem nenhum suporte adicional, desperdiçam muito combustível para permanecer no ar. Além disso, o ar pode não fornecer sustentação suficiente para manter a máquina funcionando. A subida é feita pela diferença na pressão atmosférica, mas em grandes altitudes, essa diferença simplesmente não é suficiente. O ar pode não parecer algo real, pois não é material como metal ou plástico, e ainda assim é uma das coisas que mantém os aviões lá em cima. Digamos que um deles está indo para o espaço. Uou! Ele tem asas grandes e inteligentemente projetadas e motores superpotentes. Mas, quanto mais alto vai, mais rarefeito se torna o ar, até que ele fica quase zerado. E então, nada pode sustentar a aeronave e ajudá-la a ir mais longe se houver um quase vácuo ao redor.
É por isso que ainda precisamos de foguetes para chegar ao espaço. Mas voltando ao seu voo, o avião está agora em uma altitude segura e você não precisa mais da sua máscara de oxigênio. Porém, algo interessante o faz pensar. Durante toda a jornada, não ouviu os pilotos mencionarem os detalhes de emergência nenhuma vez. Isso porque eles são sempre muito cuidadosos com o que e como dizem. E nunca anunciarão nada dramático como falha ou mau funcionamento. Eles minimizam qualquer problema existente substituindo visibilidade zero por um pouco de neblina. Algo está quebrado por alguns problemas técnicos e assim por diante. Isso é chamado de discurso positivo. Ei, parece que acabamos de ejetar nossas asas. Bem, isso deve nos ajudar a economizar no peso. Os comissários de bordo também devem prestar atenção a isso, mas os passageiros percebem os anúncios dos pilotos como sendo os mais importantes e, estatisticamente, os ouvem com atenção 100% do tempo. Ao mesmo tempo, se houver um problema realmente sério para o qual precise estar preparado, você definitivamente será informado. Agora imagine isso, você entra na cabine de passageiros de um avião espaçoso e assim que encontra o seu lugar, percebe que pelas próximas horas estará espremido no assento do meio entre dois outros seres humanos. Mas veja, há uma fileira de assentos totalmente vazia na parte de trás. Hora de trocar de lugar. Mas é preciso ter em mente que, ao fazer isso, pode colocar em risco a segurança de todos. Sério. Em primeiro lugar, você provavelmente não será a única pessoa querendo mudar de lugar. E se alguns passageiros fizerem isso, podem atrapalhar o equilíbrio da aeronave. E como a maioria delas é extremamente sensível a qualquer mudança no seu centro de gravidade, isso pode levar a consequências muito desagradáveis. Discurso positivo novamente. Os pilotos devem saber a distribuição de peso durante a decolagem para fazer cálculos especiais. Se esses cálculos estiverem errados, há chances de a aeronave colidir quando tentar sair do solo. Mas, mesmo que o pior não aconteça, os pilotos ainda podem ter sérios problemas com o controle do avião. Por exemplo, um deles quase não conseguiu virar a aeronave depois que apenas 4 passageiros deixaram seus assentos designados e se mudaram para a frente da cabine. A situação ficou crítica, pois a pista era extraordinariamente curta, e se algo tivesse dado errado, o avião não teria conseguido parar. Outra coisa que também pode atrapalhar o equilíbrio é se a equipe de terra guardar as bagagens incorretamente, como no compartimento traseiro em vez do dianteiro. Nesse caso, a aeronave pode subir muito rápido e o piloto terá dificuldade em tentar não perder a velocidade. Isso não significa que você não pode mudar de lugar, mas antes de tomar essa atitude, peça a autorização de um membro da tripulação. Ainda trêmulo depois do susto que acabou de levar, você tenta se distrair. Felizmente, tem um assento na janela e pode observar as nuvens e... Espere! De repente percebe a forma como as asas estão flexionando. Elas parecem bater tanto que você fica preocupado se podem cair. Sem problemas, elas devem flexionar, são projetadas dessa maneira. Se fossem rígidas, não desprenderiam assim que fossem atingidas pela mais leve turbulência. A propósito, os pilotos recomendam que os passageiros nervosos e que têm medo da turbulência escolham assentos no meio da cabine. A turbulência afeta mais as partes dianteira e traseira. A do meio, sobre as asas, não treme tanto. Talvez você se sinta um pouco mais calmo se souber que os aviões podem operar com segurança com um só motor, mesmo durante a decolagem e o pouso. E ambos os motores falharem ao mesmo tempo é quase inédito. Ainda que algo assim aconteça, a aeronave não cairá do céu como uma pedra. Se os motores pararem de funcionar em grandes altitudes, os pilotos ainda têm pelo menos 20 minutos para encontrar um local para pousar. Isso pode ocorrer mesmo que as rodas estiverem danificadas. Parece assustador, mas se o trem de pouso ficar emperrado, os pilotos simplesmente derrapam a barriga do avião na pista. Se tudo for feito corretamente, esses pousos são mais ou menos seguros. Senhoras e senhores, estamos prestes a pousar no nosso destino. Mais ou menos.